Amém, louvado seja o Senhor. Primeiramente quero pedir perdão aos irmãos pela minha voz. Dois fins de semana de conferência de 4 dias. Primeiramente no Equador, muito calor lá. E daí peguei uma reação alérgica, me levou a tossir. O meu tendão de Aquiles e a minha garganta. A bactéria quando vem, é ali que eles se alojam. Daí eu voltei, daí descansei só um dia e no dia seguinte já fui para João Pessoa e Natal. Também 4 dias de comunhão. Daí no sábado à noite, foi a primeira vez que teve mensagem para mais de 500 irmãos. Daí eu já tinha perdido a voz, por causa da tosse. Daí eu falei mais rouco do que agora. E forcei a voz, daí domingo de manhã, pela graça do Senhor, ainda sobrou um pouquinho. Daí eu falei mais 2 horas e pouco. Não é, porque tinha perguntas e respostas, só perguntas e respostas quase 1 hora. Tá? Então não era Todd, era todão. 2 horas e 40, tá bom. E sábado à noite também não foi menos. Daí, a semana inteira eu fiquei sem voz. Realmente é muito difícil ficar sem voz. Daí todas as reuniões que eu participei essa semana foram reuniões maravilhosas. Porque ninguém ouviu minha opinião, nem a minha voz. As reuniões foram tranquilas. Então, realmente... daí me lembrei hoje de manhã do versículo. Paulo fala, pelo que eu sofro em algemas até hoje. Mas a palavra de Deus não está algemada. Então eu sofro afonia. Mas a palavra de Deus não está afônica. Então, hoje de manhã realmente eu estou até agora bem comovido no meu coração. O Senhor me falou fortemente nessa palavra do Deus de manhã. Você foi tocado no seu coração? Eu não vou poder usar a voz como o Deus usou hoje de manhã. Não vou poder gritar, que eu gosto de gritar de vez em quando. Então para mim vai ser um grande exercício. Eu não vou poder dizer, não vou forçar, senão não vou perder a voz. Mas de qualquer maneira, o fogo está aqui dentro, está queimando. Na verdade, o fogo nosso, irmãos, arde por vocês. Arde por vocês. Se a gente pudesse abrir o coração, rasgar aqui, mostrar o que está aqui dentro. Muitas vezes, irmão, nós temos barreiras, não sabemos expressar o que sentimos às vezes. E você sente, puxa, os cooperadores estão um pouco longe da gente. Tenham paciência conosco, nós estamos aprendendo a nos tornar mais acessíveis a vocês, a falar a língua de vocês. O que queremos é que esse fogo que queima em nós também queime em vocês. E que vocês também aprendam a desfrutar a graça do Senhor. Miguel ontem falou do foguete. Foguete que decola. Quando fala do foguete que decola, o combustível é hidrogênio líquido. Aquilo é caríssimo. A gente só olha para aquele fogo. Daí voa até uns 2 quilômetros de altura, apagou o fogo. E aquele foguetaço lá, cai no chão. Eu não vou conseguir fazer o uhu que ele fez, tá? Eu vou tentar fazer agora. Não saiu nada. Então, não vou poder fazer muitos efeitos especiais nesta reunião. Efeitos sonoros. Então, daí o foguete cai. Não é essa a nossa experiência? Por isso que a segunda mensagem do André ontem à noite foi de extrema importância. Tem que ter o fogo. Mas tem que ter graça suficiente. Que leva você até o destino. E a minha graça te basta. Todos os dias. O Senhor dá a graça suficiente para você passar aquele dia. Irmão, não tente acumular graça demais. Use a graça para cada dia que o Senhor te dá. Que o Senhor te dá. Está passando por uma situação. Pela manhã, não se preocupe com a tarde. Vá diante do trono da graça que o Miguel falou ontem. Receba a graça para o socorro oportuno para aquela hora da manhã.
E quando passar aquela hora da manhã, o Senhor vai dar mais graça para você. Mas para isso você tem que estar conectado com o Senhor. Estar vinculado com Ele. Essa graça é o combustível que vai nos levar a sempre ter esse fogo. Paulo, no meio de todas as suas tribulações, ele falou para o rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. E ele falou que trabalhou, foi lido ontem à noite, mais do que qualquer um dos apóstolos. Mas não ele, mas a graça de Deus com ele. Hoje de manhã o Ildeu falou sobre os jovens pastores. Ele fez um apanhado geral, falou sobre os jovens pastores. Quando falamos de pastor, não é aquele pastor, irmãos, entendam. Eu sei que alguns de vocês já devem, puxa, pastor, agora vamos falar de pastor, pastora. Não é naquele sentido tradicional no meio evangélico. Pastor aqui é o que está aqui, ó. Está vendo aqui? O que são isso aqui? É pastor de ovelhas. E quem são as ovelhas? Os jovens. Para os irmãos das lideranças dos jovens, as ovelhas são os jovens de quem vocês estão cuidando. E para todos os jovens que estão aqui, todos, as ovelhas são os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas, os seus primos. Aqueles que não têm o Senhor. Eles são literalmente, como o Ildeu leu, ovelhas que não têm pastor. Eles podem aparentar muita segurança, muita alegria, mas lá dentro, eles estão sem rumo. São ovelhas aflitas, exaustas. Não tem pastor. E quem vai ser o pastor para essas ovelhas? Quem? Quem? Eu sei. Não, é o Senhor. Mas o Senhor está no céu hoje. Ele não vai descer do céu. Ele vai usar você. O Senhor precisa de você. Talvez muitos jovens sintam, mas eu estou cheio de dúvidas ainda, conflitos, angústias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mas você tem o Senhor. O que nós precisamos fazer é aprender a exercitar o nosso espírito. A invocar o Senhor para ser rico. Aprender a resolver os conflitos internos. Aprender a sair das situações que a Claire nos falou ontem. Não é só dizer, eu quero sair dessa. Sai dessa para ir para onde? O nosso destino é estar em Cristo. É estar no Espírito. Então esse título que o Ildeu falou agora há pouco, jovens pastores, irmãos, eu sinto que dá um rumo para nós. Você queima no Espírito. Você arde. Você é rico no Senhor. Você aprendeu a invocar o Senhor. A viver na esfera do Senhor. Você aprendeu a desfrutar a graça do Senhor. A graça suficiente para cada momento. E nessa graça vem a palavra para o instante, para o momento. O socorro em momento oportuno. Mas tudo isso é para quê? O Deus já falou. É porque Deus quer fazer de você uma pessoa útil para Ele. Você quer ser útil para o Senhor? Eu quero fazer uma afirmação agora para você. Para mim não é importante, neste momento, nesse contexto da palavra desta manhã, se você se sente útil ou não. Isso é outra questão. Isso é uma questão de percepção. Mas eu quero afirmar categoricamente, baseado na palavra do Senhor e nas promessas do Senhor. Eu quero dizer para você hoje de manhã, querido jovem, querida jovem, eu não vou poder gritar, mas eu vou falar. Você é útil. Você é útil.
Esse é o fato incontestável. Eu não estou perguntando se você se sente útil, ou se você está sendo útil. É por isso que nós daí precisamos realmente aprender a viver no Espírito, desfrutar mais a graça do Senhor e a palavra do Senhor. A questão é que o Senhor instalou em você o Espírito, e você é útil. Então diga agora para você, diante do Senhor, diga assim: eu sou útil. Eu sou útil. Fale com convicção. Amém. Então nós vamos avançar agora aqui, o versículo de Lucas 4:18. Eu não escrevi o versículo aqui porque eu quero que cada um de vocês leia isso na sua Bíblia. Vamos abrir de novo, Lucas 4:18. Quero que cada um leia na sua Bíblia. Eu quero que vocês leiam esse versículo, todos juntos, com sentimento. Só que, aqui não é mais o Senhor Jesus lendo, é você lendo. É você que está entrando naquela sinagoga hoje de manhã. É você que está pegando a palavra, e você está lendo. Quando o Senhor fala assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse mim é o Senhor Jesus. Mas agora você vai ler, e é você. Pelo que me ungiu. Não é ungiu o Senhor Jesus, ungiu você. Amém? Então cada um vai ler agora. Vamos ler juntos. É você, tá? O Espírito do Senhor Amém. Isso é o que o Senhor espera de cada um de vocês. Não é cobrança, mas nós queremos que não apenas vocês aprendam a exercitar o Espírito, ter esse vínculo com o Senhor, desfrutem a sua graça, mas vocês saiam daqui com uma missão, com uma meta de ser um jovem pastor do rebanho, de ser uma jovem pastor do rebanho. Essa é a missão que Deus quer dar para você hoje de manhã. Você saindo daqui com uma expectativa. Cobrança é uma coisa, expectativa é outra. Deus espera isso de você. Deus precisa de você. Todas as 2h30, porque o Ildeu fez a transição na mensagem desta manhã. A transição, tanto a primeira reunião como a segunda, o foco era eu estar bem com o Senhor, eu aprender a estar o meu espírito, eu desfrutar a graça do Senhor. Mas hoje de manhã o Ildeu fez uma transição. O Senhor quer cuidar bem de você. E nós, os cooperadores, nos comprometemos diante de Deus e de vocês a cuidar bem de cada um de vocês. Mas queremos que vocês agora também aprendam a se cuidar. Não só receber o cuidado nas conferências, mas aprender a se cuidar todos os dias. E agora também tirar um pouco o foco de vocês, das suas necessidades, para as necessidades do Senhor. Dessas ovelhas. Essas ovelhas estão aqui tranquilas porque tem um pastor. Mas as outras ovelhas estão dispersas. Pensar um pouquinho nas necessidades dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus vizinhos e colegas. Então, você é útil ao Senhor. Nós precisamos hoje de jovens ungidos por Deus. Você foi ungido ou não foi ungido? Você vai dizer, não, mas
aquele versículo que nós lemos, é o Senhor Jesus lendo para ele. Então Esdras só aplicou para eu ler para mim. Onde está o versículo que diz que você foi ungido? Onde? Onde? Nós lemos hoje de manhã, prestaram atenção? Não. 2 Coríntios 1, 21. O que diz ali? Aquele que nos confirma convosco. A palavra confirmar aqui, irmãos, no grego quer dizer nos vincula. Vamos ler? 2 Coríntios. Capítulo 1. Versículo 21. Mas aquele que nos vincula convosco em Cristo. Então é um vínculo aqui. Tem aquele que nos vincula, aquele que nos une em Cristo. E o versículo termina dizendo, e nos, o quê? Ungiu. É Deus. Você foi ungido? Então diga também bem alto agora, eu fui ungido. Irmãos, ungir aqui não é qualquer coisa não. Marcos, vem cá. No Antigo Testamento, quando alguém é ungido, era derramado óleo sobre sua cabeça. E a pessoa era identificada. Obrigado. Quero que você se dê conta esta manhã. Você já foi ungido por Deus. Quando uma pessoa é ungida, uma missão é passada para essa pessoa. Qual é a missão que você recebeu? Qual a missão que você recebeu? Jovem, não estamos falando com jovens adolescentes. Estamos falando com jovens adultos já. Todos vocês, como o Judeu falou, já têm, na verdade, a capacidade para liderar uma igreja. Vocês não lideram hoje porque tem os irmãos mais velhos. Quando nós começamos no ano 76, 77, éramos mais jovens que vocês. E não tinha mais ninguém à nossa frente. Então nós fomos obrigados a tomar a frente. O que queremos passar para vocês hoje é que vocês possam liderar os jovens que estão na sua localidade. Não só manter uma reunião de jovens, cuidando daqueles que já estão, mas nós temos que mudar o nosso conceito. Toda reunião de jovens, nós temos que buscar esse desafio. Tem que ter gente nova. Na sua casa, nos grupos familiares, grupos familiares de jovens, reunião de jovens. Eu quero lançar um desafio. Vocês são jovens pastores ungidos por Deus. Se nós praticarmos tudo que foi falado nas 4 mensagens, irmãos, eu não creio que seria demais que daqui a 1 ano, 2 anos, na sua localidade que hoje tem só 15 ou 4, haja lá 300 jovens. Onde hoje tem 100, 200 jovens, haja 1000 jovens. Eu não acho que eu esteja sonhando. Porque o potencial que vocês têm é tremendo. As bombas atômicas são o poder de detonação medido em megatons. Todos vocês juntos é um monte de teratons. Pode causar uma grande explosão. Eu tenho falado muito do Big Bang. Big Bang. Entre os jovens. Eu quero pedir também perdão para os irmãos de Poços de Caldas. A gente só falou de Estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. Cadê o jovem de Poços de Caldas? Na verdade, é Estado de São Paulo,
Triângulo Mineiro e Poços de Caldas. Tá bom? Porque Poços de Caldas está incluído na região 8B. O irmão Dong assim determinou. Louvado seja o Senhor. Levem isso diante do Senhor, em oração, em jejum. Recebam essa comissão diante do Senhor. Então, quero apresentar para vocês 4 condições. Agora vai ser mais rápido. 4 condições para você, jovem, ser frutífero. Para você realmente poder ser útil ao Senhor. Primeiro, amar as pessoas. Você ama as pessoas? Quando o Eudeu leu aquele versículo de Mateus 9, 35, 36, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Palavra que é esplancnizomai. Ele teve um sentimento que brotou, uma compaixão, um amor que brotou das suas entranhas, lá nos seus intestinos, lá no fundo. Então cada um verifique consigo neste momento. Você ama as pessoas? O que você sente quando você passa na frente da entrada de uma boate, de uma discoteca, e vê todos aqueles 200, 300 jovens na frente, esperando para entrar naquele lugar do agito? O que você sente por aqueles jovens? Desprezo ou compaixão e amor? Cultivem esse amor. Cultivem essa compaixão. Porque senão, irmão, servir vai ser vai ser uma tortura. Servir sem amor. Então vamos ler alguns versículos. João 3,16, não precisa nem ler. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus foi incondicional. O nosso amor muitas vezes é condicional. Precisamos aprender a ter um amor incondicional. 1 João 4, 7, 8. Esse sim vamos ler. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A questão é, eu amo? Eu amo. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Vamos repetir? Deus. João 21, 15 a 17. Vamos ler. Por causa do tempo, nós não podemos nos deter. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Então o Senhor está perguntando para você hoje de manhã: querido jovem, querida jovem, você me ama? O que você vai responder? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus jovenzinhos, os adolescentes, ou jovens novos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus jovens. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe Jesus: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Não vou entrar em detalhes aqui sobre a palavra ovelhas, cordeiros. A questão é o seguinte, irmãos. Nós temos jovens que pararam de reunir. Por causa, perderam o rumo, perderam o foco. Ficaram desanimados. Precisamos ir atrás desses jovens. Trazê-los de volta. Apacentar esses jovens. Pastoreá-los. Temos milhares de jovens que não estão na vida da igreja. Nunca estiveram. Precisamos ir atrás deles. O Senhor não é teórico. Se você ama o Senhor, você vai ser um jovem pastor. Se você, querida irmã, ama o Senhor,
Não tem como fugir. Você vai ser uma jovem pastora. O nosso trabalho hoje é apacentar. Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Para ganhar tempo, ali fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu entendimento. Não tenho dúvida nenhuma que vocês amam demais o Senhor. É por isso que estão aqui. Mas o Senhor sempre completa: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás os outros jovens como você se ama a si mesmos. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, também não posso me delongar. Aqui nesse versículo temos duas informações. Precisamos amar os outros. Mas antes de amar os outros, você precisa se amar a si mesmo. Ou seja, querido jovem, se você quer cuidar dos jovens, você precisa aprender a se cuidar primeiro. Você precisa estar na palavra. Você precisa estar vinculado com o Senhor. Você precisa estar queimando no Espírito. Você precisa desfrutar a graça do Senhor. E você precisa se sentir amado por Deus, para você poder ter a capacidade de amar os outros e de cuidar dos outros. Segundo item. Primeiro é amar as pessoas. Segundo é conhecer a condição humana. Isso é algo mais profundo. Jovens, saiam um pouquinho do seu mundo ideal, no seu apartamento, na sua casa, diante do seu computador, com seu celular, no seu mundo virtual. Saia um pouco desse mundo. Visite as pessoas. Participe com os irmãos na sua localidade, das ações sociais. Vá visitar as pessoas numa favela. Vá visitar o lar dos velhinhos. Vá visitar um orfanato. Vá visitar um hospital, falar com os pacientes. Visite os irmãos. Visite os jovens que estão em conflito. Aprenda a sentar-se e ouvi-los. Nós precisamos, se nós queremos ser jovens pastores, nós precisamos conhecer a condição humana. O que o ser humano sente? Se você nunca passou fome, nunca ficou triste, nunca passou frio, nunca passou necessidades, tudo que você pediu, seus pais sempre disseram sim e amém. Nunca ouviram um não, nunca foi rejeitado. Sempre foi popular. Você não sabe o que é a condição humana. O mundo está cheio de sofrimentos. Eu sinto, querido jovem, entre vocês, eu sei que muitos de vocês, eu quero que vocês digam sim ou não, já passaram por conflitos? Passaram por angústias? Passaram por desânimo? Por que vocês passam por isso? Não é só por passar. É para você entender a condição humana. Se você nunca ficou desanimado na sua vida, você não vai entender quando for conversar com um jovem desanimado. Você acha que ele está na mente. Eu conheço um irmão, isso é muitos anos atrás, ele saiu em tempo integral. Então, de manhã ele levantava, lia a Bíblia, daí ficava em casa lendo as mensagens, daí ficava cansado de tirar um sonequinho de 20 minutos, daí almoçava, depois do almoço descansava uma soneca de 1 hora, depois ele estudava, daí ele saía para visitar as pessoas, chegava em casa, tomava banho, jantava, antes da reunião, tinha tempo para tirar uma sonequinha de uns 20 minutos, daí ele chega na reunião para dar uma mensagem. Daí, na mensagem, tinha vários irmãos que trabalharam o dia inteiro, saíram de casa às 4h30 da manhã, pegaram no batente o dia inteiro, chegaram em casa às 6h30, tiveram que tomar banho, comer e vir depressa para a reunião. Daí, esse irmão estava sentado na frente. Enquanto esse irmão, tempo integral, liberando a mensagem, espírito forte, daí esse irmão que estava sentado na frente começou a pescar. Por falar em pescar, eu quero dizer para vocês, se você está cansado,
com sono, venha dormir na reunião. É preferível ter você na reunião dormindo do que em casa. Precisamos de vocês. E o sono na reunião é o sono mais gostoso. Agora não vamos pegar essa palavra e inventar uma nova doutrina, tá? E daí esse irmão, daí o irmão começava a pescar na frente dele, pegar no sono, cochilar. Irmão, exercita seu espírito. Que vergonha, dormir na reunião. Chamou a atenção na frente de todos. Daí, depois de 6 meses servindo em tempo integral, veio uma situação. Ele não podia mais servir em tempo integral. Teve que trabalhar. Daí ele sentava na frente. Adivinha o que aconteceu? Ele começou a pescar. Então Deus fez ele experimentar aquilo para ele conhecer a condição humana. Só quem sofre é que tem misericórdia dos outros. Você nunca caiu? Nunca caiu? Daí você cobra do jovem que caiu, que fica fraco, que desanima, que caiu em pecado. E você cobra dele. Você é exigente, não mostra misericórdia. Cuidado. Talvez Deus permita que você caia para você poder entender que é importante dar a oportunidade para as pessoas e ter misericórdia das pessoas. Por isso que Jesus, irmão, pregar o evangelho não é a doutrina evangélica. Pregar o evangelho, irmãos, é saber o que a pessoa sente, abrir o coração dela e colocar a cura de Deus através do Espírito e da palavra dentro da pessoa. Para isso, irmãos, não é ser um gigante espiritual. Para nós sermos jovens que pregam o evangelho, nós precisamos ser humanos. Humanos. Então vamos ler esse versículo aqui. Lucas 7. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Eu não vou entrar em detalhes, mas que nós temos, irmãos, 3 categorias de enfermidades que os jovens hoje sofrem. Moléstias, enfermidades físicas. Flagelos, enfermidades psicológicas. Depressão, angústia, conflito, tristeza. E de espíritos malignos, enfermidades espirituais. Os jovens estão acometidos com todas essas enfermidades hoje. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Irmão, nessa condição que nós temos de conhecer a condição humana, nós precisamos entender que os jovens que vocês querem ganhar para o Senhor são jovens que são essas ovelhas sem pastor, que são cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos e pobres. Eles precisam de vocês. Vamos ler agora, novamente, Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Jesus entrou na sinagoga, daí no versículo 18, aqui diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, você já tem o Espírito do Senhor dentro de vocês, amém? Miguel ontem falou. O fogo tem que estar queimando dentro de vocês. Mas hoje, nesta reunião final, esta é uma reunião de chamamento.
eu oro ao Senhor, que vocês não apenas experimentem o Espírito do Senhor dentro de vocês, mas que nesta última reunião, vocês experimentem o Espírito do Senhor descendo sobre vocês, ungindo vocês, enviando vocês para uma missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Daí, enviou-me. Ungir é para enviar, para proclamar libertação aos cativos. Irmãos, não é só ter os movimentos de pregar o Evangelho. Ontem foi falado, e o Ildeu já falou, quero enfatizar. Nós queremos ter os frutos do Evangelho. Não é eu bati tantas portas, vendi tantos livros, contatei tantas pessoas. É, quantas pessoas estão hoje sendo cuidados por mim e que estão entrando na vida da igreja. Nós temos que ir diante do Senhor. E nós precisamos, irmãos, todos os jovens que vocês trouxerem ao Senhor, eles têm que experimentar a libertação. Isso é algo pouco falado entre nós. Para podermos trazer libertação aos outros, queridos jovens, você e eu precisamos experimentar a libertação primeiro. O que ainda prende você? Use o fogo do Espírito. Use a graça do Senhor para experimentar a libertação. Aí sim, você vai poder libertar os outros, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os cativos. Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Eu só vou mencionar, não vou ler aqui. Aqui temos o caso de Jesus, que entrou numa cidade chamada Naim, e aí tinha uma viúva que estava enterrando o filho dela. Eu só quero que você leia isso em casa depois. Jesus ali não fez grande pregação. Jesus demonstrou uma tremenda humanidade. Irmãos, eu quero dizer para vocês, na nossa pregação do Evangelho, não é só o que você fala. O que você fala é um pequeno percentual, talvez 10 a 20%, linguagem verbal. O que realmente ganha as pessoas é a sua linguagem corporal. É o seu tom de voz e o que você demonstra. O amor que você tem pelas pessoas, a preocupação que você tem por elas, sai na sua voz, não na palavra, mas na sua voz, tom de voz, e sai nos seus gestos. Jesus, o que falou para a mulher? Ele não pregou, falou: mulher, não chores. Daí ele foi lá, pegou a mão dele e tocou no caixão. Era um caixão aberto. Tocou no corpo daquele cadáver. E é isso que ganha as pessoas. Jesus conhecia a dor daquela mulher. Único filho. Terceiro, nós temos que amar as pessoas, conhecer a condição humana. E terceiro, saber ouvir. Se você for para um médico, o médico, você entra, o médico olha para você, não pergunta nada e já pega o receituário e já te passa um remédio. O que você acha disso? Não. Nós temos que aprender a ouvir. Deixa a pessoa falar. Quando a pessoa fala, você já detecta os sintomas. Aí, irmãos, vem o treinamento, vem a prática, vem a sua experiência da graça, vem a percepção que você tem no Espírito, você saber identificar as necessidades das pessoas. Em João,
Jesus falou com 9 tipos de pessoas, 9 necessidades. Para a pessoa moral, para aquele que era imoral, para o moribundo, para o incapacitado, para o faminto, para o sedento, para o escravo do pecado e para o morto. E para cada uma dessas pessoas, Jesus tinha o remédio certo. Qual é a necessidade de um jovem hoje? Você é jovem. Por isso, queridos irmãos, para ganhar jovens tem que ser jovem. Vocês topam o desafio diante do Senhor? De se multiplicar. De serem esses pastores jovens. E se multiplicar a centenas, aos milhares. Topam esse desafio diante do Senhor? Não é no oba-oba. Se você tem isso, irmãos, os jovens vão ser ganhos. Quais as necessidades de um jovem? Cheque a sua necessidade. Temores, dúvidas, angústias, conflitos, pecado, situação de namoro e casamento. Eu só estou mencionando de uns poucos. O Miguel falou ontem do pecado, mas também falou do peso. O que está pesando em você hoje? Está impedindo que você corra? É a sua preocupação com o seu casamento? É o seu trabalho? É o seu estudo? Ou você está em conflito interno? Você perdeu a visão, perdeu o foco. Então, para cada pessoa que você contatar, tem que saber identificar qual é a sua necessidade. O que é isso aqui? Nós somos pastores de ovelhas. Eu pergunto para vocês, o que uma ovelha precisa? Fala para mim, rápido. A ovelha, a gente só pensa, a ovelha precisa de água e comida. A gente se esquece que uma das grandes necessidades que uma ovelha tem é de ser tosqueada da sua lã. Essa ovelha se chama Shrek. Já morreu no ano 2011. No ano de 1998, na parte sul da Nova Zelândia, essa ovelha se perdeu. E se escondeu nas cavernas. E ficou 6 anos perdida. Daí o dono dela a encontrou no ano de 2004. Virou sensação nacional. A tosquia dela aconteceu em rede de televisão. 30 quilos de lã. Um jovem não é só para ser alimentado. Não necessita só ser alimentado. Um jovem necessita ser tosqueado. O que é essa lã? Pode ser a lã da angústia, a lã da preocupação, a lã do conflito, a lã do pecado, a lã das dúvidas, a lã dos temores. Alguém tem que chegar e cuidar dessa ovelha e tosqueá-la. E quando termina de tosqueá-la, a ovelha sai pulando. Eu estou leve, eu estou leve, eu estou leve. É o peso. Essa ovelha está bem gordinha, comeu bem lá fora. Comeu o que queria. Mas ela está com peso. Não podia correr. Hoje muitos jovens até que estão bem alimentados, mas estão carregando o peso da sua lã. Então nesta conferência, querido jovem, você foi um pouco tosqueado ou não? Espero que você deixe a lã, o peso da lã aqui. E volte leve para casa. E aprenda a tosquear os adolescentes. O jovenzinho de quem vocês cuidam. E aquelas pessoas novas. E por último, quando nós identificamos as necessidades, o que nós precisamos? Saber ministrar. Aí vem a palavra chamada ministração. É saber orar pelas pessoas para trazer libertação. É saber suprir uma palavra que é um remédio para curar a pessoa. É saber ministrar uma palavra que tenha conteúdo para alimentar a pessoa. Daí, irmãos,
vem esses versículos que o Ildeu leu para nós. Moisés dizendo para Deus para colocar um homem sobre a congregação, que saísse adiante da congregação e entrasse diante deles, e que os fizesse sair e os fizesse entrar, para que a congregação do Senhor não fosse como ovelhas que não têm pastor. Em Mateus 9, Jesus também falou, se compadeceu da multidão, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Havia o sumo sacerdote, havia os principais sacerdotes, havia os escribas, havia os levitas, mas não havia quem cuidasse do povo de Deus. Não é só ser líder de nome, é ser pastor dos jovens. Quem aqui quer assumir diante do Senhor, com temor, com reverência, mas tem um desejo de se tornar um jovem pastor e uma jovem pastora? Levante sua mão. Amém. Deus te chama nesta manhã. Para ser um jovem pastor, precisa do chamamento. Como é que eu sei que fui chamado? Bom, irmãos, se você não sabe, então você ainda não foi. Está se aproximando do meio-dia. Como é que você sabe que está com fome? Alguém precisa ensinar você a ter fome? Especialmente um jovem, não precisa ninguém ensinar. Quando chega a fome, você sabe que está com fome. Quando Deus chama, ninguém precisa explicar para você. Você sabe. Deus me chamou. Deus me chamou. E eu quero isso para vocês, cada um de vocês. Que cada um de vocês tenha certeza. Deus me chamou. Não para ser um jovem comum, mas para ser um jovem pastor de ovelhas. Uma jovem pastora de ovelhas. E quando Deus chama, Deus envia com uma missão. Aqueles marines, fuzileiros navais, que mataram Bin Laden, quando eles foram chamados para uma missão. Eles sabiam onde Bin Laden estava. Era para chegar lá e matar o cara. Deus não chama só por chamar. Se você diz, Deus me chamou, então você tem que dizer, qual é a sua missão? E hoje de manhã, especificamente, quero dizer para nós, a nossa missão hoje é cuidar dos nossos jovens. É cuidar dos nossos jovens. Quem vai cuidar deles? Quem vai cuidar deles? Nós estamos tentando, irmãos, trazer os pais. É por isso que nós estamos tendo conferência de pais. Nós estamos tentando trazer a liderança das igrejas. Porque sem o apoio das lideranças das igrejas é difícil. Mas nós não podemos esperar. Quem causou uma revolução no tempo dos apóstolos foram os jovens apóstolos. E vocês podem causar uma revolução na igreja. De frutificação. E para terminar, não é só ter missão. Tem que ter conteúdo. Conteúdos, dois aspectos. Na palavra e na experiência. Na palavra e no espírito. Por isso, foi falado já. Ontem, nas palestras TED, vocês foram encorajados a ler. Leiam a Bíblia. Menos WhatsApp. Menos celular. Coloque um horário para isso. De tal hora a tal hora. Meia hora de manhã, meia hora tardezinha. Restante, nada de WhatsApp. É para estar na palavra. Leiam os livros. Experimentem o Espírito. Queime com esse fogo. Esse é o primeiro aspecto do conteúdo. O segundo aspecto do conteúdo é a sua experiência. Não precisa orar pelos sofrimentos. Eles virão. Quando vierem, só faça uma coisa. Não reclame. Agradeça. É para você conhecer a condição humana.
E também um encorajamento. Se você tiver a oportunidade, termine os seus estudos do ensino médio, entre na faculdade, curse o primeiro ano, tranque a matrícula e vai para o SEAP. 1 ano. Isso vai te dar muito conteúdo. Daí quando você voltar, curse o segundo ano e termine. Daí lá na frente, se vai haver um chamamento especial ou não, está nas mãos do Senhor. 1 Timóteo 4,6, vamos ler. Estamos chegando no final. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Aí vem uma condição. Alimentado. Já está alimentado. Tem conteúdo. Com as palavras da fé e do bom ensinamento que tem seguido. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Eu estou lendo para você, irmãos. Você, irmão, e você, irmã. Você é jovem, mas ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão de todos os irmãos da igreja. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui, eu não vou enfatizar a questão do presbitério, mas hoje de manhã, quero que você saiba, e vocês já falaram para vocês mesmos, que você já foi ungido. Nós vamos terminar hoje a reunião com uma oração. Nós vamos ungir vocês. Ungir vocês corporativamente, coletivamente. Não negligenciem esse dom. Medita estas coisas. Não sejam superficiais. Medite essas coisas. Nela ser diligente. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. 16. Cuidem de si mesmos. Tem cuidado de ti mesmo. E do ensinamento, do conteúdo. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos demais jovens. Então vamos ler juntos? Eu vou dizer para você, Deus te chama para ser um jovem pastor. Deus te chama nesta manhã para ser uma jovem pastora. Vamos ler juntos essas 4 condições. 1. 2. 3. 4. Amém. Vamos ler juntos esse versículo mais uma vez, aplicado a vocês. Amém. Eu vou convidar os 3 aqui, o Ulisses, Roberto e o Miguel, para virem orar. Pega o microfone. Quero que vocês todos jovens se ajoelhem. Nós vamos estender as mãos sobre vocês. E nós vamos ungir vocês. E enviar vocês. Recebam a unção. Recebam a unção. Vocês 3 podem orar, cada um pouco. Cada um ora um pouquinho. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, oramos pelos jovens aqui. Senhor, vieram para essa conferência porque te amam, porque sabiam que precisavam mudar, se consagrar a ti, entregar tudo ao Senhor. Senhor Jesus. Senhor, agora em teu nome nós te pedimos. Senhor, unge cada jovem aqui. Senhor, são filhos teus que desejam te servir e te amam, Senhor. Querem ser úteis a ti. Senhor, porém nós reconhecemos nossa incapacidade.
Oh, Senhor, precisamos do Teu fogo, precisamos da Tua graça, Senhor, para que possamos fazer algo por Ti. Senhor Jesus amado, Senhor Jesus querido, pedimos a Ti nessa manhã, unja cada um aqui, Senhor, unge com o Teu Espírito, oh, que está sobre nós e que está dentro de nós, Senhor, que possamos ter tal experiência do Espírito interior queimando, do Espírito exterior nos revestindo, Senhor, com poder, para que possamos ser úteis a Ti. Senhor, mais uma vez confessamos que nós não podemos, nós não conseguimos, sem Ti nós nada podemos fazer. Senhor, porém, a Tua graça nos basta, nos dá mais de Ti mesmo. Senhor, nos unge com a Tua pessoa, para que possamos ser servos úteis, pastores que cuidam de jovens, que trazem os jovens para a vida da igreja. Senhor, que esses frutos permaneçam. Senhor, nesse ano de frutificação, dependemos de Ti, permanecemos em Ti, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Senhor Jesus, abençoa esses jovens aqui, unge-os contigo mesmo, capacitando-os para toda boa obra. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, estamos diante do Senhor. Senhor, olha para nós e nesse momento, Senhor Jesus, estamos perante a Tua face e nós cremos na Tua palavra, que o Senhor ungiu. Não somos nós, mas é o Senhor nos ungiu. Senhor, olha aqui essa congregação, olha todos esses jovens, olha o coração de cada um deles. Senhor, obrigado pela Sua obra, pela obra que o Senhor tem feito no coração deles, na vida deles. Obrigado, Senhor, por ter se apresentado a eles, por ter se revelado a eles. Senhor, e hoje eles estão aqui, Senhor, ouvindo o Teu chamado, Senhor, e crendo que o Senhor os ungiu. Senhor, e nós cremos que o Senhor nos ungiu. O Senhor ungiu a cada um de nós. E a unção é para uma comissão. O Senhor nos comissionou. E nós, Senhor, nos dobramos diante do Senhor. Dobramos os nossos joelhos e recebemos a Sua comissão. Dizemos sim, dizemos amém ao Teu chamamento, à Tua unção, e vamos reagir, e vamos fazer a Sua vontade. Senhor Jesus, olhe para cada um aqui, para as suas necessidades, para as suas lutas. Senhor Jesus, que cada um aqui saia do seu claustro, de toda treva, de toda dor. Oh Senhor Jesus, e viva uma vida em Ti, uma vida vitoriosa nas suas casas, na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Tenha um viver vitorioso que te expressa, que te manifesta, e sejam frutíferos. Senhor, nós abençoamos cada um aqui, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada casal, cada família, para que sejam frutíferos. E Deus os abençoou para que sejam frutíferos e se multipliquem. Senhor Jesus. Amado Senhor, nós estamos aqui diante do Seu trono. Só nós estamos aqui não é porque nós nos achamos capazes ou porque achamos que somos melhores que outros. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Porque o Senhor nos trouxe para cá. Não somente o Senhor nos trouxe, mas o Senhor falou conosco. O Senhor abriu o seu coração e falou aos nossos corações. Senhor, ao ouvirmos a sua voz, ao ouvirmos o que o Senhor falou conosco, algo começou a queimar em nossos corações. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, nesse momento, nós queremos dizer que nós nos entregamos em Tuas mãos. Sabemos da nossa limitação, mas nós temos Espírito, nós temos a Sua graça que nos basta, e nós temos também a missão e a comissão que o Senhor nos entregou. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, para cada jovem que ouviu o Seu chamamento,
Para cada jovem que está se entregando a Ti, nós os ungimos com a autoridade que o Senhor deu à igreja. Nós os ungimos para essa missão que o Senhor está entregando. O Senhor está entregando e confiando os seus bens a esses jovens. Capacite-os, fortaleça-os, encha-os com esse espírito de poder, amor e mente sóbria. Louvado seja o Senhor!